Jetzt fangen wir an mit unserer Fernsehsendung, unsere Familien, über unsere deutsche-brasilianische Kultur und Geschichte und auch über diese Verbindung zwischen Deutschland und Brasilien. Começa hoje mais um programa Unsere Familien, aqui na Vale TV, sobre essas relações culturais, históricas, sobre esse presente teuto-gaúcho, teuto-brasileiro. Temos a alegria de ter conosco hoje o Dr. Wilhelm Wachholz, reitor da ESTE, teólogo, historiador, várias atividades das quais naturalmente o senhor desempenha, que vem nos contar muitas histórias aqui a respeito da imigração e da ISLB. Herzlichen Dank, muito obrigado. É uma satisfação estar aqui com participantes, com essa plateia, com as pessoas que acompanham esse programa Unsere Familien. Para mim é uma satisfação especial, Felipe, estar com você e contar um pouco sobre essa história, em particular a história que deu origem à Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil e, no caso particular meu, como sendo reitor e professor na Faculdade ESTE, também essa história que está muito próximo dessa história da imigração, dessas populações protestantes de língua alemã. Dr. Wilhelm, a gente sabe que os imigrantes, quando chegaram aqui, trouxeram junto a sua fé, a sua confissão, e os alemães são os primeiros que chegam aqui que não eram católicos, daquelas primeiras levas, a maioria luteranos, protestantes, evangélicos. E se o senhor puder nos ambientar, de fato, porque essa vinda, já vem um pastor junto, esse acompanhamento, essas primeiras comunidades aqui na região. Então, a história da imigração alemã, ela precisa ser localizada na própria, o que a gente chama de Alemanha, ela precisa ser localizada ali também. Na verdade, nós falamos de Alemanha, mas nós temos que considerar aí territórios diferentes na Alemanha. E os territórios alemães, eles são impactados de forma distinta ao longo do final do século XVIII, mas sobretudo do século XIX. A Alemanha, ela passa por um processo de industrialização, mas ela também assiste, impactada ainda, as consequências das guerras napoleônicas. E isso expulsa imigrantes, sobretudo, populações que então imigram de contextos diferentes da Alemanha. Como a região, digamos assim, que inicialmente mais expulsa populações é a região, digamos assim, mais centro-norte da Alemanha, essas populações serão majoritariamente protestantes, luteranas. Então, é por essa razão também que a gente geralmente verifica que cerca de 60% no conjunto dos imigrantes alemães são imigrantes protestantes, A maioria, quando a gente fala desses protestantes ou evangélicos, a maioria dessa população é de igrejas territoriais luteranas. Então, eu até tenho dito de estudos realizados que existe uma estatística feita na Alemanha, ou nos países, ou nos territórios alemães, ali por volta de 1816, que cerca de 60% de toda a população dos territórios alemães era de protestantes. Então, a gente também precisa dizer, esse é mais ou menos, no conjunto, essa população confessionalmente retratada que vem para o Brasil. E desses protestantes, eu tenho dito que cerca de
tranquilamente 80%, mas eu arriscaria até a chegar a 90% deles são luteranos, ou seja, de igrejas territoriais luteranas. Os restantes são reformados, né, da tradição calvinista, ou unidos, né, ou aquilo que hoje a gente chamaria de batistas. Portanto, esse é o cenário desses imigrantes, conjunto geral, mas especificamente, então, dos protestantes, né, que vêm para o Brasil no século XIX. O senhor sabe, tem um livro do Carlos Henrique Runche, né, que faleceu em 1986, um grande historiador, pesquisador, e ele descreve assim essa necessidade também para a igreja, para as comunidades, do envio de pastores que tinham uma formação teológica, que tinham uma formação superior, né, dessa necessidade, porque havia muitos até pastores práticos no início, né, e isso gera também uma crise. E se o senhor puder nos destacar, né, sobre, inclusive, né, o seu trabalho, atravessem e ajudem-nos, sobre a Sociedade Evangélica de Barmen, né, se o senhor puder nos dar esse panorama, né, sobre o envio desses pastores aqui para a nossa região. É muito importante a gente destacar isso. Esses imigrantes que vêm para cá, eles vêm, com raras exceções, eles vêm acompanhados de algum pastor ou padre. Em particular, os protestantes, de início já gostariam de reproduzir, de conviver, de expressar, de vivenciar a sua religiosidade como a experimentavam até então nos territórios alemães, na sua terra natal. Isso não era possível. Aliás, no caso do Rio Grande do Sul, nos primeiros 40 anos nós vamos ter não mais que 6 pastores com formação teológica. Então, nesse contexto, essas comunidades que vão surgindo, vão se constituindo nas picadas, nas linhas, elas acabam delegando uma pessoa do seu meio, que tinha 1 ano, 2, 3 de estudo a mais, delegavam, né, uma pessoa dessa que tinha uma liderança, incumbiam essa pessoa de fazer o trabalho pastoral. Então, a maioria dos pastores que nós vamos ter especialmente nos primeiros 40 anos, serão pastores sem formação teológica. Eu os chamo de pastores não ordenados, né? Pastores com formação e ordenados ao ministério, nós vamos ter um número muito pequeno. Então, esse é o contexto dessas comunidades. Então, a gente precisa retornar à própria Alemanha, mais uma vez. No final do século XVIII, nós vamos ter uma sociedade alemã olhando para a França, porque da França vem novos ares, né? O iluminismo francês, a Revolução Francesa, que afirma algo como o ser humano é bom por si só, né? E a gente olha para a França de uma forma assim muito desejosa dessa cultura, a gente se sente atraído por essa cultura e, enfim, a gente olha para a França com uma certa, deixa eu dizer assim, com uma certa idolatria a partir da Alemanha. Mas eis que na virada do século XVIII para o século XIX, a França boa começa a fazer guerras. As guerras napoleônicas, a França invade a Alemanha até a região do Rio Reno. Eis que na Alemanha a gente começa a se perguntar, puxa, mas esse ser humano que é bom por si só está fazendo guerras? O que está vendo? A gente começa a desconfiar do ser humano racional, iluminista francês. E isso suscita, tanto no âmbito da cultura, da política, mas também da religião, isso suscita uma nova reconfiguração, uma nova reflexão sobre quem é esse ser humano. Esse ser humano que até agora é tido como um ser humano bom, faz guerra. Ele é sanguinário. A própria religião, ao perguntar-se sobre esse ser humano, ela diz é necessário que nós evangelizemos, que nós convertemos esse ser humano, né? Porque ele não é bom por si só. E
surge a partir daí um movimento que nós na historiografia chamamos de movimento de reavivamento da espiritualidade. Antes, o racionalismo entendia a religião como estereotipada, como algo de pessoas desinteligentes. Aliás, a gente reproduziu esse discurso também aqui nas comunidades no Rio Grande do Sul. Dizia, por exemplo, algo assim: religião é coisa para mulher e criança porque homem é inteligente. Então, esses ares iluministas, eles repercutiam também aqui. Então, religião era tido como superstição. Religião é tido como algo de pessoas não inteligentes. Então, nesse contexto em que a inteligência levou à guerra, às guerras francesas, a gente começa a ressignificar a religião. E talvez uma das grandes virtudes que a gente começa a assistir, então aqui isso vale para a Suíça, vale para a Alemanha, com ares vindos da Inglaterra, é o tema de novo da espiritualidade. A gente volta a reavivar a espiritualidade. E desse movimento de reavivamento da espiritualidade se dará um movimento que desencadeará uma enormidade, digamos assim, de projetos. Os principais, a gente poderia dizer, são os projetos missionários de missão interna na Alemanha, especialmente diaconia, assistência social, mas também um outro aspecto importante que é a missão externa. A gente volta a fazer missão externa, especialmente junto a populações não cristãs na África, na Ásia, e aí vão surgir sociedades missionárias. E um terceiro bloco importante que é a atenção agora àquelas populações alemãs que haviam emigrado, ou seja, que haviam especialmente saído, buscado novas terras nos Estados Unidos e no continente latino-americano. Então, essas três grandes frentes, missão interna, missão externa e diáspora, ou seja, trabalho de assistência pastoral junto a populações emigradas, esse será o foco desse movimento de reavivamento. E é a partir daí, Felipe, que vão surgir as sociedades missionárias e também essas sociedades que então passam a enviar pastores para o Brasil. São muitas essas sociedades? É um número bastante significativo, nós vamos ter, mas algumas delas se despontam, digamos assim, né? A Sociedade Missionária de Basileia, que é uma sociedade muito importante, ela, especialmente a partir de 1860, começa a enviar pastores para o Brasil. Uma outra sociedade é a Sociedade Evangélica de Barmen, essa será a mais importante no número de envio para a região. Mas temos também outras sociedades em Neudettersau, em Hermannsburg, em Brenzlau e, enfim, várias sociedades missionárias, algumas com foco para envio de missionários a campos de missão entre outros povos, África e Ásia em particular, mas algumas muito mais focadas para o envio de pastores que atuem, então, junto a populações imigradas, como é o caso da nossa região aqui no Rio Grande do Sul. E sobre a Sociedade de Barmen, se daqui a pouco outros detalhes ainda o senhor pudesse destacar, né? A Sociedade de Barmen, ela surge, uma história muitíssimo interessante, ela surge, na verdade, como um desdobramento da Sociedade Missionária da Renânia. A Sociedade Missionária da Renânia, ela havia surgido ali na década de 1820. 1820, 24. Logo, ela funda também um seminário para a formação de missionários, ou seja, um seminário de teologia. Em 1894, a comunidade evangélica de São Leopoldo solicita o envio de um pastor, porque o pastor que ela tinha havia falecido em pleno culto, realizando o culto de Páscoa em 1861, e a comunidade se encontrava há 3 anos sem um pastor. A comunidade escreve para a Alemanha solicitando o envio de um pastor. Finalmente se encontra um pastor, que será o pastor Hermann Borchardt, que virá para ser o pastor em São Leopoldo.
Borchert, antes de vir para São Leopoldo, ele faz contato com a Sociedade Missionária da Renânia. E ele motiva a que a Sociedade Missionária da Renânia envie missionários para o sul do Brasil. Quando o Borchert chega em São Leopoldo, ele começa a se dar conta da realidade das comunidades e urgentemente verifica que é necessário enviar pastores com formação teológica para o Rio Grande do Sul. E ele escreve, então, a Sociedade Missionária da Renânia. No primeiro momento, a Sociedade da Renânia diz: nós não podemos enviar missionários para o Brasil porque o nosso trabalho é um trabalho focado no envio de missionários para a África e para a Ásia. Então, nesse contexto de negativa, por outro lado, o diretor da Sociedade Missionária da Renânia cria um comitê que depois vai se tornar a Sociedade Evangélica de Barmen. E aí o trabalho da Sociedade Evangélica de Barmen será focado exatamente para o envio de pastores para cá. Então, a Sociedade Missionária da Renânia cria a Sociedade Evangélica de Barmen, que passa a enviar pastores para o Rio Grande do Sul, depois também para outros estados, províncias do Brasil, mas também para o Chile, para a Argentina, para o Uruguai. E mais tarde, em 1881, inclusive, a Sociedade Evangélica de Barmen, ela se funde com uma outra sociedade que mandava pastores para os Estados Unidos. Então, essas duas sociedades, em 1881, vão se fundir e doravante só enviar ainda pastores para o Brasil em particular, né? Será a sociedade mais importante de envio de pastores ao Brasil. Para ter uma ideia, se nos primeiros os primeiros 40 anos de presença protestante no Rio Grande do Sul, se nesse período havia somente 6 pastores com formação teológica, nos próximos menos de 40 anos, só a Sociedade Evangélica de Barmen enviará mais de 50 pastores para o Rio Grande do Sul. Então, assim ela se constituirá na mais importante sociedade de envio de pastores para o Rio Grande do Sul, né, até 1900, exatamente 1900, quando então, né, o trabalho passa a ser coordenado pela Igreja Evangélica da Prússia, né? Então, aí há uma virada, né, em que a Igreja da Prússia, a Igreja Evangélica da Prússia, passa a coordenar e enviar, a partir de então, somente ainda pastores com formação teológica em universidade, não mais em seminários. E outro detalhe, que vinham de uma Alemanha que passava por dificuldades, mas havia uma estrutura de sociedade. E vinham com uma formação, com uma bagagem, mas chegavam aqui, tinham que ir a algumas comunidades aí que era difícil o acesso, era muito difícil a comunicação. Aí tem histórias fantásticas, né? Esses pastores que vinham para cá, algumas características, esses pastores tinham que cavalgar, não? Existia um pastor destes que foi enviado a Santa Cruz do Sul, que passou inclusive por uma história dramática, né? Em algum momento, nessas suas cavalgadas, de uma comunidade a outra, ele acabou sofrendo um coice de um cavalo, né? E ficou com sequelas que o impediam de fazer cavalgadas. Ele não mais podia atender as comunidades através das longas cavalgadas. O drama dele era: eu preciso voltar para a Alemanha e atuar na Alemanha, onde eu não preciso de cavalo para me locomover. Uma outra característica diz respeito a esses pastores na atuação médica. Esses pastores, eles atuavam em comunidades, muitas vezes no meio do Urwald, no meio do mato, da floresta. A pessoa que mais tinha informações ali na picada, na linha, era o padre, era o pastor e era o vendeiro. Eram as pessoas mais informadas. Quando acontecia um acidente no meio do mato, por exemplo, né, derrubando uma árvore,
a gente precisava de socorro. Quem é que poderia socorrer a gente sem médicos? Por isso, existe uma história muitíssimo interessante desses pastores que se formavam em Basileia e também em Barmen. Eles, durante os seus estudos de teologia, eles tinham uma formação médica também, ou seja, uma formação... Já na Europa. Na Europa. Eles tinham algo como 4 meses, um pouco mais. Em Barmen, especificamente, eles estudavam por 4 meses, um pouco mais, diretamente dentro do hospital de Barmen, de Wuppertal hoje, estudavam para terem noções básicas de medicina. A esposa também precisava, a esposa do pastor também precisava dominar um pouco de farmácia. No meio muitas vezes o pastor estava viajando, e alguém recorria à casa do pastor para pedir socorro em meio a algum ferimento, por exemplo. A esposa do pastor precisava administrar remédios. Então, existem histórias muitíssimo interessantes. Hoje, evidentemente, isso não pode ser mais imaginado assim, porque seria exercício ilegal da medicina. Mas essa era a realidade os recursos. Exato. Poxa, isso dará outros episódios, pastor, né? Um outro capítulo interessante, muito importante, é a formação dos sínodos. Até como uma forma, creio eu, de a igreja se organizar, dos pastores e das comunidades. Então, se o senhor também puder nos destacar esse capítulo da história. É muito interessante. No final do século XIX vai surgir um primeiro sínodo, agora no contexto do envio desses pastores. Agora a gente vai, nas décadas subsequentes, assistindo o envio por parte dessas sociedades missionárias, depois por parte da Igreja da Prússia, a gente vai assistindo o envio sistemático de pastores. À medida que esses pastores, com formação teológica, ordenação ao ministério, à medida que eles chegam aqui, eles vão articulando a comunicação, mas articulando também a própria convivência e comunhão entre as comunidades. A gente precisa sempre se dar conta de que o tamanho da igreja é o tamanho da comunidade. A gente precisa agora dizer que a igreja é mais do que isso. A igreja é o conjunto de comunidades, de paróquias e assim por diante. Então, à medida que vão chegando mais pastores, a gente vai articulando as comunidades, disso vão surgindo os sínodos. No Rio Grande do Sul, o sínodo rio-grandense, e depois Santa Catarina, Espírito Santo, centro do Brasil. Então, ao todo nós vamos chegar a 4 sínodos. Esses 4 sínodos, em 1949, darão origem à Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Posteriormente surgirão daí as assim chamadas regiões eclesiásticas e na estrutura atual a IACLB com seus 18 sínodos. Mas essa é a história propriamente do surgimento desses sínodos e da própria IACLB, então, como uma igreja com estrutura nacional. E nesse contexto, Felipe, tem uma história particular ainda muito interessante. Aí por volta de 1900, a gente precisa tomar uma decisão que é uma encruzilhada para a história do protestantismo no Brasil. A gente vai continuar permitindo ou pedindo ou desejando que sejam enviados pastores da Alemanha, ou a gente vai criar o próprio seminário de formação teológico aqui no Brasil, como já se fazia nos Estados Unidos. A opção foi, nós vamos nos filiar à Igreja da Prússia e vamos, a partir daí, poder contar com o envio de pastores vindos da Alemanha. Somente em 1946, e por isso nós, como Faculdades Este, estamos neste ano de 2021, comemorando os nossos 75 anos de existência. Foi lá em 1946 que então se decidiu, doravante nós queremos formar
aqui em terras brasileiras, os nossos pastores. Então, se em 1900 a gente optou ainda por um modelo, né, de subordinação à Igreja da Prússia, em decorrência das consequências da política do Estado Novo no Brasil, a gente acorda e diz: nós precisamos de uma igreja nacional, de uma igreja com formação de pastores autóctones. Bem, infelizmente o tempo é curto, né? Já estamos encaminhando para... A gente agradece a sua participação, mas gostaríamos também de uma consideração final sua sobre, de fato, nós estudarmos esse tema, estes temas todos, né, que se ligam, que se conectam dentro da... Estamos muito próximos dos 200 anos da imigração, do bicentenário, né, e debatermos isto com as pessoas. A história da Faculdade Zeste é a história da imigração alemã. Ela é retrato dessa história. A vocação da Faculdade Zeste é exatamente essa de formar teólogos, mas também formar músicos e músicas. Nós temos a formação na área da enfermagem, diaconia. Portanto, a Faculdade Zeste, ela, no conjunto dessa vocação, dessa história, ela exerce a sua missão em coerência com isso. Então, eu agradeço a oportunidade, Felipe, convido a que telespectadores, telespectadoras também venham nos visitar. Na Faculdade Zeste as nossas portas estão abertas e, mais uma vez, muito grato pelo convite e votos também aí de que possamos ir ao encontro desses 200 anos de história de uma forma assim renovada. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Wilhelm Wachholz, né, professor, teólogo, historiador, reitor das Faculdades Zeste, em São Leopoldo. Obrigado a todas as pessoas que nos acompanham aqui pela Vale TV, no canal 14 da NET, e que nos acompanham também pela internet, no nosso grupo Unsere Familie, no nosso projeto, e também pelo YouTube.